Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. Saúdo nossos queridos ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dando sequência ao estudo desse primeiro trimestre de 2018, que diz respeito à supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus, em nosso programa de hoje, através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, falaremos sobre a lição 8, tratando sobre o tema Uma Aliança Superior. Sejam bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Para iniciar nossa meditação, desejo ler a verdade prática de nossa lição, que diz o seguinte: a nova aliança em tudo é superior à antiga, porque se fundamenta em promessas superiores. No programa de hoje e nos 2 próximos programas, nosso assunto será comparar a aliança realizada entre Deus e o povo de Israel com a nova aliança realizada por Cristo Jesus. Deste modo, nosso foco no programa de hoje será o capítulo 8 da carta aos Hebreus. E nos programas seguintes, estudaremos os capítulos 9 e 10, respectivamente. Nosso tema de hoje é uma aliança superior. Quando mencionamos a palavra aliança, automaticamente nos vem à memória 2 anéis, geralmente confeccionados em ouro, que em nossa cultura são usados por um homem e por uma mulher que estão prestes a se casarem. Nesse contexto, o uso das alianças pressupõe a existência de um profundo amor entre o casal, amor este suficiente para unir um ao outro por toda a vida. A antiga aliança que Deus realizou com o povo de Israel, que é descrita no capítulo 24 do livro de Êxodo, deveria seguir a mesma lógica aplicada a um casamento. Conta-nos a Bíblia que durante a viagem que fez do Egito à terra de Canaã, depois de peregrinar durante 430 anos no país do Egito, o povo de Israel se acampou defronte do Monte Sinai. Naquela ocasião, Deus deu ordem a Moisés para que o povo de Israel se santificasse por 3 dias. Ao final do 3º dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o Monte Sinai, e uma nuvem espessa envolveu aquele monte, e ouviu-se um sonido de buzina muito forte, forte o suficiente para estremecer todo o povo que estava no arraial acampado. Êxodo capítulo 19, versículos 17 e 18, declara que, naquele momento, Moisés levou o povo para fora do arraial para encontrar-se com Deus ao pé do Monte Sinai. A cena descrita pelo texto bíblico é simplesmente impressionante. O Monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo.
E a sua fumaça, a fumaça que subia do monte, tornava o ambiente quase que muito difícil de se visualizar. E todo o monte tremia grandemente. Esse foi o cenário onde o Deus, dono do mundo, realizou sua aliança com o povo de Israel. Êxodo capítulo 24, versículo 4 em diante, nos diz que Moisés escreveu num livro todos os estatutos, mandamentos e juízos que Deus lhe revelou. E levantando-se de madrugada, edificou um altar ao pé do monte Sinai. Junto desse altar, Moisés ergueu 12 monumentos, conforme o número das 12 tribos de Israel. No altar que edificou, Moisés determinou que fossem oferecidos sacrifícios pacíficos a Deus. Diz-nos a Bíblia que Moisés tomou, então, a metade do sangue dos novilhos que foram sacrificados sobre o altar que edificou e os pôs em uma bacia. Êxodo capítulo 23, versículo 7, então vai nos dizer que Moisés tomou o livro do concerto, onde estavam escritos os estatutos, mandamentos e juízos que Deus dera ao povo, e os leu aos ouvidos do povo de Israel. E o povo disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Após o povo se manifestar, Êxodo capítulo 23, versículo 8, complementa a cena dizendo que Moisés tomou em suas mãos o sangue dos novilhos que estava na bacia e o aspergiu sobre o povo, dizendo: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor Deus tem feito convosco sobre todas estas palavras. Este é o relato de como se deu a aliança entre Deus e o povo de Israel, a chamada Antiga Aliança. Esta aliança não progrediu, porque o povo de Israel não correspondeu minimamente ao amor que Deus demonstrou por eles. E deste modo, sem qualquer amor pelo seu Deus, obedecer à vontade do Senhor se tornou uma tarefa impossível para o povo de Israel. Nesse cenário, nem os sacrifícios realizados no tabernáculo, nem a ordem levítica foram capazes de contribuir para a aproximação ou reaproximação do povo de Israel para junto do Senhor Deus. Por isso, de acordo com o Salmo 110, verso 4, Deus propôs um novo pacto com o ser humano. Nesse pacto, a ordem levítica seria substituída por uma nova ordem, a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Deus proveria ao povo um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Em toda a história de Israel, nenhum rei do antigo Israel havia exercido as funções de sacerdote no tabernáculo. Mas Jesus cumpriria esse papel, pois Deus o designou para uma missão dupla na terra, conforme a ordem de Melquisedeque, que era rei e sacerdote. Deste modo, Jesus exerceu as prerrogativas de um sacerdote quando ofereceu o seu próprio sangue em sacrifício por muitos. Observe que não foi por todos, porque nem todos o reconhecem como Salvador e Senhor. Então a Bíblia diz que foi por muitos. O sacrifício de Cristo foi por muitos na cruz. E após ressuscitar, Cristo ascendeu aos céus para exercer o seu eterno reinado, ao assentar-se vitoriosamente à direita do nosso Deus Pai. A nova aliança realizada por Jesus é, portanto, superior à antiga aliança realizada entre Deus e o povo de Israel, porque a obra redentora de Cristo fundamentou-se sobre o amor.
e as pessoas que ele aspergiu o seu próprio sangue derramado na cruz, são impressionantemente envolvidas por este maravilhoso amor que verte da cruz, onde ele morreu. Assim, ao ouvir a mensagem de Cristo, como bem escreveu o autor de aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10, Deus passa a ser honrado pelas pessoas que antes não tinham entendimento. Deus age no entendimento daqueles que são alcançados pelo amor de Cristo. E esta pessoa deixa de ser uma pessoa perversa, rancorosa e má. Glória ao nome de Jesus. E como bem expressou o apóstolo Pedro em sua primeira epístola universal, no capítulo 1, versículo 2, todos nós somos convencidos pelo Espírito Santo de que o melhor a fazer nesta nova aliança é amar. Amar obedecendo à vontade do Senhor. E à medida que obedecemos, o sangue de Cristo é aspergido sobre nós. Com esta aspersão, somos purificados de nossos pecados e retomamos a nossa comunhão com o Pai que havíamos perdido por causa do pecado. A nova aliança realizada por Cristo é superior à antiga aliança, também porque, enquanto o sumo sacerdote da antiga aliança tinha que entrar todos os anos no lugar santíssimo do tabernáculo terrestre para oferecer sacrifícios por si e pelo povo de Israel, Jesus penetrou no tabernáculo celestial para oficiar em nosso favor. Ao tornar-se sumo sacerdote da igreja, Jesus não necessita de oferecer mais nenhum sacrifício, porque o sacrifício que ele ofereceu foi eficaz e suficiente para perdoar os pecados de todos que vierem a ele. Além disso, muito embora Cristo não deseje que nenhum de nós sejamos negligentes ao ponto de cometer algum pecado que poderíamos ter evitado, quando mesmo nos esforçando acabamos falhando, Cristo exerce seu sacerdócio eterno e intercede por nós diante do Pai Celestial, rogando a Ele que tenha misericórdia de você e de mim, a fim de que não venhamos perecer com nossos deslizes na caminhada. Outro aspecto importante presente na carta aos Hebreus é o fato de que esta carta fora provavelmente escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Se esta assertiva estiver correta, nos dias em que a carta aos Hebreus foi escrita e enviada aos irmãos hebreus, o serviço sacerdotal ainda era realizado no Templo de Salomão, porque os romanos só destruíram o Templo de Salomão no ano 70 depois de Cristo. Assim, ao expor que enquanto os descendentes de Arão ainda naquele tempo continuavam a exercer seu sacerdócio no Templo de Salomão, que ainda existia em Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo já havia entrado no tabernáculo celestial para exercer seu sacerdócio superior em favor de sua igreja. Os irmãos, por certo, jubilavam por agora pertencerem a uma nova aliança e por pertencerem a esta nova aliança, poderem desfrutar de promessas superiores às promessas feitas pelo antigo pacto que foi revogado por Cristo. Concluo este nosso encontro dizendo que a Igreja de Cristo deve ter em mente que o Antigo Testamento não está abolido. Não está. Com a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, somente a lei mosaica, composta de estatutos, juízos e ordenanças, foi reestruturada, de modo que o que Cristo manteve está mantido,
e o que ele aboliu está abolido, pois o Senhor Jesus Cristo é o mediador da nova aliança realizada entre Deus e os homens com o seu próprio sangue vertido na cruz. Então, é bom que se diga, o Antigo Testamento não foi abolido em sua totalidade, porque é a inspirada palavra de Deus, útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na retidão, e principalmente porque o Antigo Testamento aponta para Cristo e para a sua revelação. Vamos orar. Querido Deus, nós te somos gratos, Pai, por mais este programa que o Senhor tem proporcionado para todos nós. A oportunidade de aprendermos um pouco mais, Senhor, da tua bendita palavra, que desta feita fizemos sobre a exposição feita pelo autor da carta aos Hebreus no capítulo 8. Nós te glorificamos, Senhor, porque tu és o mediador de uma nova aliança, e por causa desta aliança é que há solução para um miserável pecador como eu e como o nosso querido irmão e ouvinte que está acompanhando o nosso programa. Quando nós falhamos, o Senhor intercede por nós, exercendo um sacerdócio superior. Glória ao nome de Jesus. Então te somos gratos, Pai. Nos ajuda a mantermos firmes neste caminho, na fé no Senhor, até o último respiro da nossa vida. Até, Senhor, aleluia, o último momento em que neste mundo estivermos e aqui deixarmos para estar contigo, porque contigo nós temos certeza, é muito melhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nesta hora. Amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Meu Jesus comigo. E assim chegamos ao final de mais um programa, mas queremos convidar você para o nosso próximo encontro semana que vem, onde estaremos estudando a nossa próxima lição, a lição de número 9, que terá como tema Contrastes na adoração da antiga e nova aliança. Estamos indo embora. Um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Ele vem nos buscar, virá o Senhor nos buscar, nos buscar. Lá no céu há um lugar onde viverei, viverei. Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.